Zico é uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro, um verdadeiro ícone que marcou época e deixou um legado que transcende gerações. Conhecido como Galinho de Quintino, o camisa 10 conquistou os corações dos torcedores não apenas com seu talento incomparável, mas também com a sua paixão pelo jogo e seu compromisso inabalável com o Flamengo, clube onde se tornou uma lenda. Portanto, hoje vamos explorar o auge e queda de Zico, desde seus primeiros passos até os momentos mais marcantes de sua carreira. Vamos entender como o camisa 10 se tornou um dos maiores jogadores da história do Brasil. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Nascido no dia 3 de março de 53, no bairro de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, desde cedo mostrou uma afinidade especial com a bola. Ele cresceu em uma família apaixonada por futebol, sendo o mais novo de 6 irmãos. O seu talento não demorou a aparecer nas peladas de rua, onde já era evidente a sua habilidade acima da média. Portanto, aos 14 anos, foi levado para um teste no Flamengo por seu irmão Antunes, que também era jogador. Zico começou nas categorias de base do Flamengo em 67, enfrentando desafios físicos devido à sua baixa estatura e estrutura franzina. Para superar esses obstáculos, passou por um rigoroso trabalho de fortalecimento muscular, que envolvia treinamentos específicos e uma dieta muito controlada. Com uma determinação invejável, rapidamente se destacou nas categorias de base, demonstrando uma habilidade impressionante com a bola nos pés, visão de jogo apurada e uma capacidade única de driblar seus adversários com muita facilidade. Seu talento fez com que ele fosse promovido ao time principal do Flamengo em 71, ainda aos 18 anos. Inicialmente, Zico enfrentou dificuldades para se firmar, mas em pouco tempo passou a ser visto como uma das principais promessas do clube. O seu primeiro gol como profissional veio em julho de 71 contra o Bahia e a partir daí a sua carreira começou a ganhar tração. Nos anos seguintes, foi crescendo dentro do time até se tornar a grande estrela do clube. A sua habilidade em cobranças de falta, sua visão de jogo e a capacidade de decidir partidas rapidamente o consolidaram como o principal jogador do futebol carioca. Entre 74 e 78, Zico já era o maior ídolo da torcida rubro-negra, acumulando títulos como o Campeonato Carioca e se tornando o grande maestro do meio-campo. O seu estilo de jogo, marcado pela inteligência, técnica refinada e um senso apurado de posicionamento, fez com que Zico não fosse apenas um artilheiro prolífico, mas também um criador de jogadas para seus companheiros. Ele transformou o Flamengo em uma potência do futebol, levando o clube a diversas conquistas e colocando seu nome na história do futebol. Bom, mas antes da gente falar do auge do Galinho, eu só queria lembrar vocês da parceria do canal, a Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é a Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre que a promoção é por tempo limitado, galera. Não perde tempo porque vale muito a pena. A década de 80 foi a consagração de Zico como um dos maiores jogadores não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Sob a sua liderança, o Flamengo viveu a sua fase mais gloriosa, dominando o futebol brasileiro e também o sul-americano. Zico foi o grande maestro do time que conquistou 4 campeonatos brasileiros em 1980, 82, 83 e 87, além da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes, ambos em 81. O auge da carreira do Galinho foi marcado por uma série de atuações brilhantes, especialmente nas campanhas do Flamengo na Libertadores e no Mundial. Na Liberta, Zico foi decisivo em jogos cruciais, como nas semifinais contra o Deportivo Cali e na final contra o Cobreloa, onde marcou 4 gols. A conquista da Libertadores credenciou o Flamengo a disputar o Mundial em Tóquio contra o poderoso Liverpool, que na época era o atual campeão europeu. Portanto, no dia 13 de dezembro de 81, Zico protagonizou uma das maiores atuações de sua carreira. Com 2 assistências e uma exibição de gala, comandou a vitória do Flamengo por 3-0, que garantiu ao clube carioca o título mundial e consolidou o Zico como um dos maiores jogadores do planeta. Ao longo dos anos 80, Zico continuou a brilhar no Flamengo, sendo o grande responsável pelo estilo de jogo ofensivo e técnico do time. Os seus números impressionam, são mais de 500 gols pelo clube e a marca de maior artilheiro da história do Maracanã. O seu talento nas cobranças de falta, onde era quase infalível, lhe rendeu o apelido de Galinho de Quintino, um jogador que desequilibrava qualquer partida.
O camisa 10 não era só temido pelos adversários, mas também idolatrado pelos torcedores. A sua habilidade de criar jogadas, marcar gols de todas as maneiras possíveis e sua lealdade ao Flamengo o transformaram em uma lenda viva. Mesmo enfrentando lesões e dificuldades, Zico sempre manteve um nível altíssimo de desempenho, o que lhe rendeu respeito e admiração de fãs e críticos em todo o mundo do futebol. Em 83, Zico deixou o Flamengo para enfrentar um novo desafio, dessa vez na Europa, quando foi para a Udinese da Itália. A transferência foi um dos maiores negócios da época, com valores que surpreenderam o mundo do futebol. Foram 4 milhões de dólares, a maior transferência do futebol brasileiro até aquele momento. A chegada de Zico ao Udinese foi cercada de expectativas, e ele não decepcionou. Em sua primeira temporada, marcou 19 gols em 24 partidas, tornando-se um dos artilheiros da Série A italiana. Apesar de seu sucesso individual, a Udinese não conseguiu brigar por títulos, ficando sempre na parte intermediária da tabela. A presença de Zico, no entanto, fez com que o time ganhasse notoriedade e rivalizasse diretamente com os gigantes do futebol italiano. Em várias ocasiões, Zico enfrentou Maradona, que havia se transferido para o Napoli na mesma época, criando assim um dos duelos mais icônicos da história do futebol. O impacto de Zico na Itália foi tão grande que rumores sobre o interesse do Real Madrid surgiram, mas não aconteceu. No entanto, problemas físicos começaram a afetar o camisa 10, que sofreu com lesões durante a sua passagem pela Itália, o que limitou de certa forma sua participação em algumas temporadas. Mesmo assim, a passagem pela Udinese deixou um legado que é lembrado até hoje pelos torcedores italianos. Em 85, Zico decidiu retornar ao Flamengo, onde foi recebido com uma baita festa pela torcida. Apesar das lesões, ele ainda conseguiu brilhar, ajudando o Flamengo a conquistar mais títulos e encerrando a sua carreira no clube com uma despedida emocionante em 89. Zico também teve uma passagem marcante pelo futebol japonês, onde jogou pelo Kashima Antlers e ajudou a popularizar o esporte no país, tornando-se uma figura tão icônica quanto Pelé foi nos Estados Unidos, por exemplo. Zico, por fim, se aposentou em 94, deixando um legado inigualável no futebol brasileiro e mundial. A sua habilidade, visão de jogo e capacidade de liderança o tornaram um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não é exagero dizer isso. Mesmo após a aposentadoria, Zico continuou a contribuir para o futebol como treinador e dirigente, mantendo seu nome sempre associado ao esporte que tanto amava. Com a camisa da seleção brasileira foi brilhante, mas por outro lado viveu momentos de frustração. A sua estreia na seleção principal aconteceu em 76 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do Brasil. Durante a década de 70 e 80, Zico foi essencial para a equipe, levando o Brasil a várias conquistas, incluindo a Copa Rio Branco de 76 e a Taça do Atlântico no mesmo ano. No entanto, foram as Copas do Mundo de 82 e 86 que definiram a carreira de Zico na seleção. Em 1982, sob o comando de Tele Santana, o Brasil montou um dos times mais talentosos da história, com jogadores como Sócrates, Falcão, Zico e etc. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu recomendo que você assista. A seleção encantou o mundo com seu futebol ofensivo e técnico, mas acabou sendo eliminada nas quartas de final pela Itália em um dos jogos mais dolorosos da história do futebol brasileiro. Zico, por sua vez, foi um dos destaques do torneio, mas não conseguiu levar o Brasil ao título. Em 86, Zico voltou a liderar a seleção em mais uma Copa do Mundo, mas enfrentou problemas físicos que o limitaram durante o torneio. Nas quartas de final contra a França, Zico entrou no segundo tempo e teve a chance de colocar o Brasil na frente com um pênalti, mas acabou desperdiçando a cobrança. O Brasil foi eliminado na disputa final e Zico encerrou a sua participação em Copas do Mundo sem conquistar o tão sonhado título. Azar da Copa, né? Apesar das eliminações, Zico teve uma carreira extraordinária com a seleção brasileira. Ele marcou 66 gols em 88 jogos, sendo assim o quarto maior artilheiro da história da amarelinha. O seu talento e liderança foram fundamentais para a geração dos anos 80, que ajudou a recuperar o espírito competitivo do Brasil após anos de dificuldades. Zico será sempre lembrado como um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa amarela, e seu legado na seleção, apesar de doloroso em certo momento, é inquestionável. Bom, Zico foi sem dúvidas um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro já produziu. A sua habilidade, técnica e visão de jogo o colocam entre os maiores da história do futebol mundial. Mais uma vez, não é exagero dizer isso. A sua influência no Flamengo, na seleção brasileira e até mesmo no futebol japonês é incomparável.
E apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo, Zico é lembrado como um ícone do futebol, um verdadeiro gênio da bola que inspirou gerações e continua a ser reverenciado como um dos melhores da história. Mas e aí, você acha que Zico foi o melhor jogador da história do futebol brasileiro ou nem perto disso? Em qual posição você coloca o Galinho? Responde aí nos comentários que eu quero saber o que você acha, afinal a sua opinião é muito importante por aqui. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes de BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.